Quem procura um parque de diversões ou um clube pensa em descanso e brincadeiras. O Brasil tem 6 parques na lista dos 25 melhores do mundo, além de inúmeros estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte espalhados pelo país. Mas como é feita a manutenção destes locais? Quem é responsável pela fiscalização? Será que os frequentadores podem se sentir seguros? É o que você vai saber no nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os cuidados que os parques de diversão e clubes devem ter e os direitos de quem é vítima de um acidente. De acordo com a nossa Constituição Federal, o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Entre os direitos dos consumidores que frequentam parques de diversão e clubes está a segurança. E é para falar sobre isso que eu converso com o promotor de Justiça do Consumidor, José Augusto Pérez, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, e também com o Major Lopes, coordenador de operações da Defesa Civil do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Major Lopes, em 2011 a BNT criou uma regra, uma norma técnica para estabelecer os procedimentos de segurança para os equipamentos de parques de diversão. O que determina esta norma? Essa norma ela é muito importante porque ela veio trazer um padrão de confecção, de operação, coisa que no passado não existia. Um dos grandes ganhos com essa norma é que, a partir desse momento, procedimentos de segurança foram claramente obrigatórios, são colocados como obrigatoriedade, e os brinquedos, tanto na sua confecção como projeto, eles devem atender a requisitos básicos, requisitos mínimos. Existe punição se a pessoa não cumpre o que está determinado aí? A partir do momento que a fiscalização, tanto da Defesa Civil como do Corpo de Bombeiro, constata que o brinquedo ele existe algum problema, tanto na sua construção ou que durante a sua operação ele é feito de uma maneira inadequada, o proprietário do brinquedo, ele é chamado à sua responsabilidade e nesse caso é feita inclusive até a interdição, se for o caso. Promotor, e além da norma da BNT, existe alguma lei federal que todo mundo tem que cumprir ou cada município pode estabelecer sua própria legislação sobre o tema? Esse é um grande problema para os donos de parques de diversão, porque existe a norma da BNT, desde 2011, que foi confeccionada inclusive com a ajuda dos parques, da Associação dos Parques, mas cada estado ou município no país pode legislar sobre parques de diversão. Então, alguma exigência que exista no estado A, no município B, ela pode não existir no município C, no município D, e isso coloca, sobretudo, aqueles donos de parques itinerantes numa situação muito difícil e complicada, porque ele vai ter que adaptar o parque dele constantemente para as regras do local onde ele vai se instalar. Por isso que hoje se luta para que exista uma legislação nacional com base na exigência do cumprimento das normas da ABNT, para que os próprios donos dos parques tenham bem ciente qual a sua obrigação, porque hoje tem a norma da BNT, ele cumpre a norma da BNT, mas o município exige algo a mais ou algo diferente daquela norma, não pode ser menos do que a norma da BNT, mas isso coloca, sim, o dono do parque numa situação difícil. E complica até mesmo a fiscalização, né? É, porque cada órgão fiscalizador vai ter que se adaptar à sua norma e à norma da BNT. Bom, e não existe um levantamento oficial que mostre o número de acidentes em clubes e parques de diversão. Mas casos de pessoas que se acidentam são noticiados com frequência. E muitas vezes a diversão se transforma em tragédia. Clubes e parques sem manutenção e brinquedos estragados colocam em risco a vida das pessoas. Casos de crianças sugadas por ralos de piscina e de pessoas jogadas de brinquedos mostram que o problema pode ter consequências graves. Em 2012, uma adolescente japonesa morreu ao despencar da principal atração de um parque em São Paulo. O equipamento de segurança da cadeira não funcionou. Em 2014, um rapaz morreu e 4 pessoas ficaram feridas quando um brinquedo que girava no ar tombou em um parque de Fortaleza. No mesmo ano, um garoto teve o braço sugado por um ralo de piscina que estava sem proteção em um condomínio em Caldas Novas, Goiás. Para minimizar os riscos, é preciso checar sempre as condições dos equipamentos. Em parques de diversões, por exemplo, verifique a aparência.
Se a pintura é recente e os equipamentos não estão enferrujados, é bom sinal. Também é importante checar e obedecer às informações constantes nos brinquedos, se há limite de idade, de altura e restrições ao uso por pessoas cardíacas, portadoras de fobia específica ou gestantes. Confira ainda as condições ergonômicas do brinquedo, se é confortável, compatível com a altura e o peso do participante. Major, esses são cuidados básicos que toda pessoa deve ter ao frequentar um clube ou um parque? Com certeza. E eu acho que um dos principais itens, das principais dicas apresentadas é exatamente ver a condição do brinquedo. Como é que está a questão da pintura, se existe alguma parte que está corroída do brinquedo, porque se o brinquedo ele já não tem uma aparência muito boa, outros itens que não são possíveis de ser verificados pelo usuário podem estarem comprometidos. Uma coisa que é importante também, eu clamo muito, que a fiscalização, ela trabalha, mas o cidadão ele pode ajudar a fiscalização fazendo a denúncia, principalmente porque muitos dos acidentes que acontecem, muitas vezes, são por empresas, são parques que não têm a devida autorização do Estado. Então, se viu ali um parque que não está com tudo certinho, denuncie. Nos ajudem, porque a partir da denúncia, os órgãos de fiscalização vão até o local e vão fazer a devida verificação. E se aquele brinquedo não tiver as condições mínimas de segurança, com certeza o órgão fiscalizador, no caso a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, vão atuar, inclusive com a interdição do parque de diversão. Agora, promotor, qual é a responsabilidade de um parque, de um clube, quando acontece um acidente? Que tipo de dano pode ser indenizado? Bom, o artigo 5º diz que o Estado promoverá a defesa do consumidor nos termos da lei. E essa defesa do consumidor ela é promovida através do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990. E essa lei diz que um direito básico do consumidor é a proteção à vida, à saúde e à segurança do consumidor. E um outro direito básico que essa lei assegura é a reparação integral dos danos sofridos. Reparação pelos danos morais, pelos danos físicos, pelos danos psíquicos, pelos danos patrimoniais. Então, a obrigação do dono do parque ela é integral. Qualquer dano que um frequentador consumidor venha a sofrer por um brinquedo é responsabilidade do parque, é responsabilidade do fabricante do brinquedo também, e, eventualmente, pode haver também a responsabilidade de quem deu manutenção para aquele brinquedo. E muda alguma coisa se a atração é terceirizada, por exemplo, ou o dono do parque continua tendo responsabilidade também? No momento em que o dono do parque traz a atração para o seu ambiente, para o seu parque, não importa o fato dela ser terceirizada, ele assume a responsabilidade junto com o terceirizado. Então, o consumidor pode acionar os dois ou qualquer um deles isoladamente. Major, e como tem que ser feita a manutenção desses brinquedos? Existe uma especificação de quanto em quanto tempo? O mais importante que a norma nos traz é que todos os brinquedos, eles obrigatoriamente têm que ter um responsável técnico, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, são os profissionais capacitados para fazer a análise do brinquedo. Conjuntamente, existem outros profissionais, são técnicos, são supervisores, que ajudam nessa manutenção dos brinquedos. Então, a grande dica é que se aderente a parques que tenham profissionais que façam essa verificação. Esses profissionais é que são realmente os responsáveis pelo brinquedo. E os operadores, Major, eles têm que passar por algum tipo de treinamento, até para ajudar em caso de algum problema? A norma também traz isso. Ela não é muito bem clara em alguns pontos em relação à qualificação e tudo mais, mas, por via de praxe, todos os funcionários do parque obrigatoriamente passam por um treinamento, e diga-se de passagem, um treinamento rigoroso. Passa, inclusive, que a gente observa a questão da indumentária, da questão da escolaridade, porque não é qualquer pessoa que pode ser o operador do brinquedo. Agora, quem é responsável por fiscalizar? O senhor já adiantou aqui, mas explica melhor para a gente um pouquinho. Isso vai depender da legislação de cada estado, mas, via de regra, quem faz a fiscalização dos parques de diversão é a Defesa Civil conjuntamente com o Corpo de Bombeiros. Promotor, e em caso de acidente, se não houve fiscalização por parte do poder público, ele pode ser responsabilizado? O dever de fiscalizar traz para o Estado, o poder público, o município, a obrigação de indenizar caso essa fiscalização seja inexistente ou seja falha. Então,
é sim possível se buscar uma indenização do poder público no caso de acidente. Normalmente vai demorar mais, porém, o que acontece também em muitas situações é que o parque, ele não tem recurso, aqueles parques pequenos, itinerantes, que passam por cidadezinhas do interior, ele não tem recursos financeiros suficientes e capazes de arcar com uma indenização de alto valor. Então, nesse caso, sim, a saída é acionar ou o Estado ou o município. Bom, nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos ver. Se eu encontrar algo de errado em um parque, para quem eu posso fazer uma denúncia? Major, o senhor já falou que é importante ajudar e denunciar, mas qual é o procedimento para fazer essa denúncia? A denúncia é fundamental. O Corpo de Bombeiros, assim como a Defesa Civil, é praticamente impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque nós estamos falando de parques itinerantes. Hoje ele está num bairro, ele desmonta, daqui a uma semana ou 2 semanas está em outro local totalmente diferente. A partir da denúncia é que realmente os órgãos de fiscalização vão atuar. Logicamente que existe um trabalho preventivo, um trabalho de vistoria que é feito, mas a denúncia ela vai entrar exatamente isso, tampar essa lacuna. E sempre os órgãos que devem ser demandados é o Corpo de Bombeiros, é a Defesa Civil, é a Prefeitura do local, ou até o PROCON, porque é direito do cidadão ter plena segurança, inclusive nos seus momentos de diversão. Promotor, e o que a pessoa deve ter em mãos para fazer essa denúncia? Quanto mais documentos, melhor? O que auxilia o órgão fiscalizador, seja bombeiro, Defesa Civil, PROCON, é uma informação rica e detalhada na medida do possível. Então, uma fotografia do brinquedo, a fotografia dos fios desencapados, a fotografia da entrada ao brinquedo com a ausência das informações básicas sobre quem pode utilizar, quais as restrições para o uso, a fotografia com a ausência do alvará na entrada, com a ausência da capacidade máxima de pessoas naquele brinquedo. Isso aí fortalece, robustece a denúncia e auxilia os órgãos de defesa do consumidor e defesa do cidadão na hora da fiscalização. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Os clubes e parques com piscina têm a obrigação de ter salva-vidas? Major, tem que ter o salva-vidas ou depende da legislação local? Como é que funciona? Infelizmente, cada estado legisla da melhor maneira possível. Aqui no Distrito Federal é obrigatório a presença de um profissional que possa resguardar a integridade física das pessoas que frequentam, no caso, o clube. Inclusive, é uma coisa que a gente bate muito, é que esse profissional tem que ter uma carga mínima de estudo para poder efetuar suas atividades. Nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo o Major Lopes, da Defesa Civil do Distrito Federal, e o promotor de Justiça do Consumidor, José Augusto Pérez, que é vice-presidente do Instituto Brasilcom, para falar sobre o que fazer em caso de acidentes em clubes ou parques de diversão. E o que é preciso para abrir um estabelecimento como estes? O que é levado em consideração para conceder a licença de funcionamento? Nós temos a dúvida de um telespectador sobre isso. Vamos ver. O parque tem a obrigação de deixar visível o seu alvará de funcionamento? Promotor, como é que funciona? Tem que estar visível, se não tiver, o consumidor pode pedir para ver, pode exigir o documento? É uma obrigação do parque ter esse alvará na entrada para que os consumidores, os usuários do parque, tomem conhecimento e tenham a segurança de que estão entrando em um local que preenche os requisitos mínimos exigidos pelas normas técnicas para o lazer naquele local. E o que é levado em consideração, Major, na hora de conceder essa licença para um parque funcionar? Vai depender se o parque é itinerante ou um parque fixo. Mas, de maneira geral, o que acontece? A pessoa lhe dá entrada na sua documentação na prefeitura ou na administração regional, que é o caso aqui do Distrito Federal. A administração regional ele envia essa documentação para a Defesa Civil e também para o Corpo de Bombeiros e demais órgãos de fiscalização, e lá é feita uma análise da parte documental, sendo que um dos itens que é de suma importância é a identificação do profissional técnico que é responsável pela fiscalização e execução da montagem do brinquedo. Após isso,
os agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros se deslocam até o local e faz a vistoria em loco, verificando o estado de conservação do brinquedo, interrogando os profissionais que trabalham ali no local, exatamente para que se possa averiguar quais são as possíveis irregularidades que ali estão. E vocês se deparam com muitos parques clandestinos? Infelizmente, a nossa cultura exige esse hábito ruim de ter empresas que se recusam a serem vistoriados pelos órgãos de fiscalização. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que não vão passar, então eles se escondem da fiscalização. Normalmente, são esses parques os mais perigosos, porque esses parques não têm um profissional responsável, o seu grau de manutenção é muito ruim. Tanto é verdade que a maioria dos casos de acidentes normalmente acontecem em parques que não passaram pela fiscalização. E o que pode acontecer, promotor, com um parque clandestino que é descoberto? Bom, o parque clandestino descoberto, ele precisa ser fechado. Não apenas um brinquedo ou outro. O parque todo, ele tem que ser interditado e só será desinterditado após a regularização. Caso ele não tenha condições de se regularizar pela extrema precariedade dos brinquedos ou de alguns dos brinquedos, ele não poderá ser reaberto. E os proprietários, eles são penalizados de alguma forma? Os órgãos de defesa do consumidor, que também fazem essa fiscalização, eles podem impor multas para o estabelecimento, né? E, eventualmente, nos casos de acidentes, aí sim há responsabilidade pessoal dos proprietários ou administradores dos parques. Bom, vamos à última pergunta, feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos ver. Os menores de idade podem entrar em qualquer atração do parque, mesmo desacompanhado? Major, existe uma classificação etária para os brinquedos? Qual é a orientação para os frequentadores? Cada brinquedo tem sua peculiaridade. Por exemplo, alguns brinquedos existe a obrigatoriedade do tamanho mínimo. Por que existe essa exigência? Porque o sistema de segurança daquele brinquedo foi projetado para aquela estatura. A partir do momento em que você não tem aquela estatura, aquele brinquedo, ele, infelizmente, não vai ter as condições de dar a segurança necessária para o usuário. Outra observação que a gente faz, que o estado de saúde da pessoa também é uma coisa muito importante, porque alguns brinquedos são considerados radicais e exigem muito do corpo humano. Então, essas pessoas que têm algum problema de saúde, alguma limitação, existe a recomendação que elas não utilizem aquele brinquedo. E isso é importantíssimo para a utilização com saúde do brinquedo. E no caso do menor de idade, ele tem que estar sempre acompanhado pelo pai ou depende do brinquedo? Existem alguns brinquedos mais simples que a presença do pai necessariamente no brinquedo não é exigida, mas o acompanhamento de longe é muito bem-vindo. E existem outros brinquedos obrigatoriamente que tem que estar a presença do pai. Promotor, agora a gente sabe que muita gente não gosta de obedecer às regras, que vê ali que está especificado no brinquedo, que não pode para grávida, que não pode para menor de um tamanho e tenta burlar essas regras. Em caso de um acidente aí, essa pessoa perde qualquer direito que ela tem? Como é que funciona? Ela não chega a perder qualquer direito, mas o código restringe sim a indenização ou o valor da indenização, porque nesse caso nós poderíamos estar falando da chamada culpa concorrente, ou seja, se a mulher tinha conhecimento de que ela estava gestante, tinha conhecimento de que aquele brinquedo não era recomendável para gestantes, ou se uma pessoa com problema de coluna tem também a recomendação para que não use o brinquedo e ela usa, sabendo que é portadora desse problema de coluna, ela chama para si também parte da responsabilidade. Por que eu digo parte? Porque, por exemplo, se o estado de gravidez da mulher for patente, visível, claro para o operador do brinquedo, ele também tem a responsabilidade de impedir que aquela senhora grávida utilize o brinquedo. Mas, se é um estado de gravidez encoberto, que ele não consegue perceber, embora a mulher saiba que está naquele estado, ela tem uma responsabilidade maior do que o parque. Bom, e você se sente seguro em parques de diversão e clubes? A nossa equipe foi às ruas para conferir a opinião das pessoas. Poucos parques têm esse tipo de estrutura, de seguranças, de salva-vidas hoje em dia. A gente vê que a segurança fica um pouquinho mais
abaixo do nível do que é o esperado, do que a gente realmente precisa. Um filho, né? Então, assim, a gente vê muitos acidentes em parques de diversões, parques aquáticos. Se eu não estiver ali, eu não libero. Sempre levo minha família, a gente sempre frequenta e nunca vi nada de surpreendente, não. Para mim, super tranquilo. Não me sinto segura. Sempre tem uma rachadura, algo assim que tá precário, que já tem de muito tempo. Quando o volume, né, de gente está muito alto, isso torna um pouco mais inseguro, né? Pra gente, principalmente para as crianças. Major, a principal preocupação tem que ser com as crianças mesmo ou todo mundo tem que estar atento? De fato, as crianças realmente devem, pela própria característica, por ser criança, elas devem realmente ter uma atenção especial. Mas no caso dos parques de diversão, a atenção ela deve ser de todos. Por mais que seja um momento de diversão, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós separamos as atividades em atividade de baixo risco e alto risco. Não que seja uma coisa temerária, mas a gente tem que entender que, por exemplo, um brinquedo mais radical, ele existe o seu coeficiente, mesmo que diminuto, mesmo que controlado, é uma atividade de risco. A emoção vem justamente daí, né? Exatamente. Então, nesse item, é importante que a pessoa ela atente para as normas de segurança, verifique o que é necessário, se informar do brinquedo também. A pessoa, muitas vezes, ela vai em brinquedo e não tem a mínima noção de como é o comportamento do brinquedo. Ou até porque, muitas vezes, é a sua primeira vez no parque. Por isso é importante fazer uma leitura de todas as recomendações que ficam na frente do brinquedo. Muito próximo ao brinquedo vai ter um cartaz onde que existe informações como funciona o brinquedo, quais são as recomendações de segurança e aquela história. Depois que você cumpriu todos os itens ali, é sentar e se divertir. Promotor, se a pessoa é sócia de um clube, por exemplo, e vê que a piscina tem ali rachaduras ou que o brinquedo está em péssimo estado, quais são os direitos dela como consumidora? Ela pode exigir a reparação daquele brinquedo ou da piscina? A associação a um clube, alguns entendem que não é uma relação de consumo no sentido estrito, embora você possa ampliar o conceito de consumidor para que esse tipo de associação seja enquadrado nas normas de defesa do consumidor, principalmente em se tratando de segurança do consumidor. Então, em razão disso, ela poderá, sim, invocar, primeiro, ou preferencialmente, a própria estrutura de direção do clube, na tentativa de solucionar esse problema eventual que possa existir, ou também pode recorrer aos órgãos públicos para exigir, sim, uma fiscalização naquele local. E é bom fazer sempre por escrito para ter uma prova documental de que ela tentou resolver o problema? A palavra dita, muitas vezes, ela é como uma pena lançada de um prédio, já se diz. Para você encontrá-la vai ser muito difícil. Então, é importante, sim, que se documente. Ou num papel físico, ou através de um e-mail, se guarde cópia desse e-mail, para que, posteriormente, o clube não diga que a associação não diga que não recebeu, que nunca foi provocado por aquele seu associado. Bom, para encerrar o programa, então, gostaria de saber qual é a dica de vocês para as pessoas se divertirem sem correr risco. Major Lopes. Uma coisa que eu sempre recomendo para qualquer pessoa que vai utilizar o parque é sempre atentar para as recomendações de segurança. Muitos de alguns acidentes que acontecem são porque a pessoa também não observou os itens de segurança. Então, e outra coisa, as pessoas têm que ter o costume de atentar para os comandos do operador ou das pessoas que aí estão para orientar. A partir do momento que foi feita a fiscalização pelo Estado e aquele parque ele tem um profissional responsável que executou o seu serviço, a gente parte do pressuposto que a segurança na questão eletromecânica ela foi cumprida. Então, a partir daquele momento, é só obedecer às normas de segurança, que a possibilidade de qualquer tipo de acidente, ela estará bastante reduzida. E para o senhor, promotor? Para mim, eu falo um pouco antes do momento em que o Major falou. Então, seria ao adentrar ou ao querer usar aquele parque, ela se informar se realmente o parque passou pela fiscalização pela qual deveria ter passado. E uma vez dentro do parque, cumprir tudo o que o Major falou.
Bom, com essas recomendações, nós chegamos ao final do artigo 5º de hoje. Promotor José Augusto, Major Lopes, eu agradeço muito a presença de vocês aqui e todos os esclarecimentos. E obrigada também a você que nos acompanha. Se quiser fazer parte do nosso programa, basta enviar um e-mail com a sugestão de tema para artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever estes e outros programas acessando o nosso site tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.